Dia, sejam bem-vindos. Tá todo mundo entrando aí na programação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dia, sejam bem-vindos. Tá. Gente, então nós vamos começar o nosso treinamento do nosso equipamento o Acros, nossa grande estrela do momento, né? Nosso grande lançamento do ano de 2021, encerrando 2021 muito bem. E a gente recebeu bastante solicitação de vocês estarem próximos da gente, estarem descobrindo um pouquinho mais desse equipamento. Então a gente vai atender a solicitação de vocês e vai dar um pouquinho mais de informação. Então a gente vai começar, tá? Problemas técnicos, foi. Então, como a gente sabe, pessoal, a epilação, ela data de muito tempo. Desde a antiguidade, a gente tem relatos na literatura das pessoas fazendo a remoção dos pelos. E isso acontece sempre, diversas maneiras, usavam cinzas, faziam arrancamento dos pelos. Muitos relatos na Grécia e no Egito, tá? E a gente também pode considerar a epilação como o primeiro tratamento de estética íntima. A gente sabe que estética íntima está super em alta desde 2, 3 anos atrás e atualmente segue. E se a gente for parar para pensar e para refletir sobre os tratamentos, a epilação pode ser considerada o primeiro tratamento de estética íntima que a gente tem. Com o tempo, a gente sabe que começou a ser estudado o folículo e maneiras diferentes para gerar aí ou atrapalhar o crescimento do pelo. Então, começou a se estudar, né, o folículo, ver que existe uma unidade funcional dentro dele e que vai estar responsável pelo ciclo de crescimento, que a gente conhece. Então, nós temos as fases de tratamento, que são as fases anágena, catágena, telógena, que são fases de crescimento do pelo. E a fase de maior importância para nós é a fase anágena, porque a gente tem um contato muito grande do nosso pelo, né, da haste do pelo, com a parte funcional que é o bulbo, como a gente consegue ver ali. Então, com o passar do tempo, também viram que o folículo responde a um ciclo de crescimento fisiológico. E eles pensaram o quê? Será que tem como a gente atuar de alguma maneira nesse ciclo? Antigamente, a gente só conseguia atuar sobre o ciclo de crescimento na parte da remoção superficial dos pelos, com o uso de cera, com o uso de pinça ou com o uso das lâminas, sejam lâminas elétricas ou as lâminas físicas mesmo, que são as técnicas de corte ou de arrancamento dos pelos. E aí, com o passar do tempo, começaram a se estudar mais ainda sobre isso e pensaram, opa, e se eu trabalhar na parte funcional desse folículo? Será que eu consigo atrapalhar o crescimento desse folículo e gerar um resultado melhor, ter um resultado mais duradouro? Porque a gente sabe que as técnicas de arrancamento ou de corte, elas vão trazer ali uma ausência de pelos que vai demorar ali uns 2 dias no máximo para começar a apontar e a pessoa tem que toda vez ficar se submetendo à raspagem dos pelos. A cera aí dura aí em torno de uns 15, 20 dias, porque ela faz um arrancamento bem próximo da região do bulbo ou arranca na metade, mas bem profunda, mas assim, não traz durabilidade. Então começaram a refletir em cima disso e ver como poderia ser trabalhado em cima disso. E pensaram, opa, eu tenho uma região funcional. O que eu posso fazer com essa região funcional? Será que eu posso lesionar essa região funcional? E essa região funcional é a papila dérmica, é onde a gente tem as células que são responsáveis pela proliferação e que vão fazer a formação do pelo. É uma região altamente nutrida, porque a gente tem vasos, né? Tem pequenos vasos, tanto arteriais quanto venosos, para nutrir e que vão permitir a proliferação das células e a formação da haste do pelo. E aí começaram a olhar para a papila dérmica, para essa região funcional, de uma maneira diferente e identificar o que será que a gente pode fazer. E aí a gente tem o surgimento das tecnologias, tanto de baixa potência quanto de alta potência. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, os tratamentos de crescimento de cabelo estão em alta. Então, com uma energia de baixa potência, eu consigo também atuar aonde? Na minha papila dérmica e estimular o crescimento do pelo. Mas será que tem como eu inibir a função da papila dérmica? Tem, com uma tecnologia de alta potência. A característica das tecnologias de alta potência é utilizar uma energia muito alta para agregar calor na região.
E esse calor agregado vai gerar uma microlesão controlada que vai impedir o funcionamento adequado daquela região. E aí, falando um pouquinho dessas tecnologias lasers que foram surgindo ao redor com o passar do tempo, a gente tem as características físicas dos lasers. Então, a gente sabe que os lasers são monocromáticos. E o que significa isso? Ser monocromático significa que ele tem uma cor única, uma cor definida, certo? Dos fótons. E esses fótons, eles podem estar organizados. Essa organização dos fótons dentro de um espaço é a coerência. Então, esses fótons estão andando em conjunto no mesmo tempo e espaço. E, além disso, esses fótons eles podem seguir uma única direção. E se eles seguem uma única direção, eles recebem o nome de uma luz colimada, ou seja, unidirecional, que são as características que nós temos dos lasers. Além disso, uma coisa muito importante que é legal a gente ressaltar é que quando a gente fala de epilação, uma barreira grande que a gente tem é a barreira dos fototipos, principalmente na avaliação. Nós sabemos que a avaliação é muito importante nos tratamentos com luz de alta potência, porque a nossa barreira inicial da nossa pele é a melanina. Nós temos os fototipos cutâneos, no Brasil, muitas variações de fototipos, e a melanina superficial, ela absorve um pouco dessa energia. Então, a gente tem que saber identificar corretamente o fototipo para que a gente escolha uma fluência adequada e um tipo de entrega de energia de forma adequada para o nosso paciente. Então, é sempre bom revisar. Não se esqueçam da importância do olhar, do terapeuta para os fototipos. É muito legal a gente olhar principalmente os tons de pele, mas o que vai diferenciar é o comportamento daquela pessoa frente ao bronzeamento. Ou seja, eu posso, por exemplo, olhar para um paciente de fototipo 3 e identificar, não, ele tem uma característica ali de fototipo 3. Aparentemente, visualmente, eu consigo ver um fototipo 3. E aí, se eu indago ele, se eu questiono ele a respeito de como ele bronzeia, eu consigo nortear esse fototipo ou para o 4 ou manter ele no 3. Então, por exemplo, se eu perguntar para ele, fulano, você tem aí, como que você bronzeia? Como que funciona o seu bronzeamento? Quando você se expõe ao sol, qual é a característica do seu corpo de responder a esse bronzeamento? Você queima? Queimo. Ah, então eu vou manter no 3 mesmo. Ou não, eu queimo, mas depois eu bronzeio. Porque às vezes a pessoa tende a ficar um pouquinho vermelha, eritematosa, e ela mantém a cor, que ela sempre teve. E às vezes a pessoa tem o aquecimento ali, ela fica com a vermelhidão, mas ela pigmenta. Essa pegada é muito importante para que vocês consigam escolher energia e vocês consigam fornecer um tratamento adequado, tá? Porque fototipo também é entrega de energia adequada. Então a gente não pode também ficar com medo de usar o fototipo e a energia que aquele fototipo precisa. A gente tem que colocar a energia necessária para aquele fototipo. Então, batendo bastante nessa tecla e estudando bastante a avaliação, pessoal. O mecanismo de ação do nosso laser é fototermólise seletiva. E como isso vai funcionar? O pelo, gente, ele vai funcionar no nosso corpo como se fosse um para-raios. Então, vamos imaginar. Quando a gente tem um para-raios, a gente tem um monte de... tem nuvens carregadas, tem movimentação elétrica e tem disparo de raios. A região do para-raios atrai a energia para ele e absorve e depois transmite lá para a Terra. O que vai acontecer no pelo é a mesma coisa. Então, uma vez que a gente direcionou essa luz para uma região que tem pelo e eu disparei, o meu pelo, a minha haste, ela vai funcionar como um para-raios, ele vai atrair essa energia para onde? Para a região do bulbo. Quanto maior for essa energia, maior a temperatura que eu consigo atingir no bulbo e maior vai ser a minha lesão funcional. Então, fototermólise seletiva, porque quem vai ser esse para-raios? Quem vai ajudar o pelo a ser um para-raios? É a melanina. A melanina é um cromóforo, então é uma organela que tem pigmento, e quanto mais pigmentada, mais afinidade a gente tem pelos comprimentos de onda de luz. A gente consegue atrair essa luz para a região. Qual é a diferença que a gente tem que se atentar? Os pelos escuros, eles têm um padrão de resultado melhor, porque eles têm uma concentração maior de melanina, então eles conseguem fazer essa função de para-raios, de atrair a energia, mais fácil.
Quanto menos pigmento eu tiver, um pouco mais de dificuldade eu vou ter para ter essa absorção. Então, o que eu posso concluir disso? Que nos pacientes que têm um padrão de pelo diferente, quando a gente fala de tonalidade, a gente demanda um maior número de sessões. Fototermólise seletiva por quê? Porque é um dano seletivo, a gente está selecionando o que a gente quer lesionar. A gente está selecionando o quê? A melanina do pelo, tá? Para gerar esse dano térmico controlado na região. Além disso, a gente sabe que os pelos também respondem a uma janela óptica, né? A melanina responde a uma janela óptica. E com o passar do tempo, como a gente pode ver nesse gráfico, que é o gráfico dos lasers, né, de alta emissão, o primeiro laser que acabou surgindo foi o laser de Rubi, depois a gente tem o surgimento do laser de Alexandrite, com o passar do tempo, o diodo e o Nd:YAG, e cada um tem uma característica diferente no tecido, né? O Rubi tem um comprimento de onda bem superficial, o Nd:YAG também, o diodo já tem um comprimento de onda mais intermediário e o Nd:YAG tem um comprimento de onda um pouco mais profundo. Então, cada um tem a sua característica diferente quando a gente fala de profundidade, porém, ambos têm uma atuação muito legal, uma resposta de interação com a melanina muito alta. E quando a gente fala do Alexandrite na literatura, a gente tem o relato desse comprimento de onda de 755 nanômetros ou nanômetros. É bem legal pensar nessa parte dos nanômetros ou nanômetros, quando a gente fala de profundidade. Se a gente olhar uma tabelinha, a gente vai estar ali entre o comecinho da derme papilar, então uma luz um pouco mais superficial, tá? Entre a junção derme-epidérmica, é ali que aquela luz vai se concentrar. Indicado o quê? Para os fototipos mais baixos, para pelos um pouco mais finos, por conta dessa característica de ser mais superficial, com atuação superficial. O laser de diodo, ele tem um comprimento na literatura relatado entre 800 a 810 nanômetros. E isso vai dar uma característica dele de atuação intermediária. Os fototipos indicados já são mais intermediários, então desde o baixo até o fototipo alto. O padrão de pelo aí já aumenta, então eu tenho um leque de pelos finos, de pelos grossos, que eu consigo trabalhar numa atuação de profundidade intermediária. Então é um laser que atualmente ele está dominando o mercado. Depois do surgimento do diodo, é um laser que tem bastante utilização, por conta da segurança e dos resultados obtidos com ele. E a gente também tem o nosso Nd:YAG, que tem um comprimento de onda de 1064 nanômetros, então ele tem uma profundidade um pouco maior, e isso me permite agregar um pouco menos de calor na superfície, que é a nossa barreira quando a gente fala de fototipos mais altos. Então ele tem uma indicação para os fototipos mais altos, para todos os tipos de padrão de pelo, seja fino ou seja pelo grosso, com uma atuação profunda. E se a gente parar para pensar, né, fazer uma análise aí nessa imagem, a gente consegue observar exatamente isso que eu expliquei para vocês, a atuação das profundidades no pelo. Então, aonde se encaixa o Alexandrite no pelo? Ele ali no comecinho, como eu falei para vocês, na derme papilar. Já no laser de diodo, a gente consegue chegar ali próximo da derme reticular. E no Nd:YAG a gente passa a região reticular e também nós temos uma variação no nosso corpo, isso aqui é um geral, tá? Mas no corpo a gente não pode parar para pensar que a gente tem variações. Nem sempre todos os pelos vão estar bem profundos, implantados. Então, se eu tiver diferentes regiões de implantação desse pelo, será que eu tenho um resultado diferente se eu estivesse usando uma luz isolada de um jeito, uma luz isolada de outro? E se eu tivesse um diodo que me possibilitasse trabalhar simultaneamente 3 profundidades diferentes, 3 tipos de padrão de pelo diferentes? Como seria? E a gente aí entra a falar sobre o nosso diodo, que é o diodo Triple Wave. Como é que funciona esse diodo, gente? É um diodo modular. Esse diodo modular, ele tem aí umas divisões. Então, se vocês olharem nessa foto que a gente conseguiu bater, a gente tem um monte de barrinha, e nessas barrinhas a gente tem um brilhinho ali no meio, tá? Onde está puxando aí as setinhas, que eu estou mostrando aí agora para vocês. Esse brilhinho é o componente químico que vai fazer a emissão da luz naquele comprimento de onda. Se a gente, por exemplo, tivesse os cristais dentro dos aplicadores na atualidade, esses aplicadores seriam enormes, porque os cristais eles são muito grandes, né? O cristal de Rubi, o cristal de Nd:YAG são cristais longos. Então, os diodos semicondutores que a gente chama, eles têm dentro deles um componente químico que passa por um processo que se chama dopagem, onde eles ressoam
no comprimento de onda que a gente precisa, de forma efetiva. Então, assim, a gente consegue emitir os 3 comprimentos de onda que a gente precisa de simultaneamente. Então, como eu exemplifiquei para vocês, nós temos o Alexandrite, que é o 755, nós temos o 808, que é o laser de diodo, e a gente tem o 1064, que é o ND-IAG. E quando eles acendem, na imagem ao lado, a gente consegue ver um monte de luzinha. E aí, cada linha corresponde a uma emissão num comprimento de onda. E com isso, a gente consegue ter diversas profundidades sendo tratadas de forma simultânea, o que vai agregar para nós em resultado e vai agregar a nós no leque de tratamentos que a gente vai conseguir realizar no nosso consultório. E a emissão, como eu falei para vocês, é simultânea. Além disso, o que a gente tem de benefício é o CryoCooling Max, que é uma temperatura de menos 10 graus de refrigeração na nossa ponteira, que vai permitir, né, uma proteção muito importante da epiderme e a analgesia. Quando a gente fala de proteção da epiderme, gente, nós estamos falando de uma tecnologia de alta potência, certo? A alta potência serve para quê? Para que nós consigamos gerar calor na região. Só que se minha epiderme aquece demais, vai ser um malefício. A gente não quer isso, a gente quer que a epiderme não aqueça. Então, eu ter uma ponteira que refrigera adequadamente, eu trago segurança quanto a intercorrências. E é extremamente importante, porque a região que eu quero que aqueça não é a região superficial, não é a minha barreira superficial da melanina. É a região profunda, é na profundidade que eu quero, porque é lá que se encontram os pelos. Então, a gente precisa do resfriamento, principalmente para que a gente consiga entregar essa energia, poupando a epiderme e entregando alta potência para a região dos pelos. O ajuste desse resfriamento vai ser manipulado aí de 25% até 100% de intensidade. E é o que, como eu falei para vocês, conforto, segurança e efetividade, que é muito importante para quem trabalha. Quem trabalha sabe que o gelo também é muito responsável por trazer um pouco mais de conforto quando a gente fala de tratamento, né? As pessoas reclamam bastante durante os tratamentos laser. É um tratamento incômodo, porque se a gente for parar para refletir, a região dos pelos vai chegar ali entre 60, 70 graus, 80 graus. Então é um aquecimento importante, e esse aquecimento importante, obviamente, vai gerar um desconforto no paciente. Então o refrigeramento ele também consegue atuar, né, nas fibras superficiais nervosas e inibir a aferência dessa sinalização de dor. Além disso, nosso aplicador ele tem um spot de 1,2 cm², que é um spot que traz versatilidade. Além disso, o que a gente orienta, gente, a menor manutenção, a facilidade de trabalhar com um spot fixo, traz para a gente uma liberdade um pouco maior. Por quê? O que acontece? A gente sabe, se a gente não proteger esse cristal, né, que tem na frente, na ponteira, né, no spot que a gente fala, ali nós temos um cristal, que é aquela região transparente, onde a luz vai ser emitida. Se essa região estiver desprotegida e ela tiver contato com o pelo, ela tende a manchar, né, com o pelo longo, né, no caso. Ela tende a manchar. E se esse cristal mancha, a gente tem que fazer a troca, porque aquela região manchada é uma região que vai agregar muito mais energia, o que vai me propiciar intercorrências e um mau funcionamento da tecnologia. Então a gente sempre orienta vocês a utilização do filme de PVC para realizar o preparo do aplicador, impedindo assim tanto de, né, alterar ali a nossa safira, nosso cristal, quanto trazer uma parte de menor manutenção, porque a gente tende a ter uma durabilidade melhor do nosso equipamento. Além disso, o conjunto óptico ele tem uma potência de 1.200 watts. Quando a gente fala do aplicador também, a gente tem diferentes modos de operação, e eu vou explicar um pouquinho mais deles para que vocês entendam como vai ser utilizado esses modos e como eles vão agregar ao profissional. Está tudo muito pensado para que vocês tenham um melhor resultado clínico, e é isso que a gente quer, e é isso que o paciente busca quando eles vão até a clínica. Então esses diferentes modos de operação, eles vão poder ser manejados ou no disparo pelo aplicador ou no disparo pelo pedal. A gente consegue controlar isso durante a nossa utilização. Probleminhas técnicos na passagem dos slides. Falando sobre garantia, então, um pouco, a garantia do nosso aplicador ela é uma garantia de 18 meses, sem limite de disparos para o nosso conjunto óptico. Então, nós trabalhamos com um diodo muito bom, um diodo importado,
se eu não me engano, de óleo importado da Alemanha, de alta qualidade, de alta durabilidade. Então, por isso que na nossa garantia nós não fornecemos um limite de disparos. E aí, quando a gente fala de vida útil, nós possuímos uma vida útil de aproximadamente 40 milhões de disparos. E essa vida útil é variável, por isso, aproximadamente. Há tendências que esse diodo dure mais. Além disso, nós temos a emissão pelo pedal. O pedal traz um pouco mais de segurança e um pouco de melhor ergonomia para nós. E a gente também tem modos diferentes de operação desse pedal, pensando na parte clínica e pensando em você, profissional, que vai utilizar o equipamento. Então, o modo manual ele depende do pedal, ou seja, eu tenho que ficar pisando no pedal ou pressionando o gatilho para que ocorra a emissão do laser. E se eu ativar o modo automático, a máquina vai contar 2 segundos e depois desses 2 segundos a emissão vai ser automática, principalmente para a utilização do modo varredura, que é muito importante. Quem trabalha com equipamento de locação, quem fica lá com o equipamento muitas horas, sabe que cansa. E se a gente juntar a movimentação do nosso ombro com o movimento de coordenação motora fina, de preensão do nosso polegar, ou de ficar pisando no pedal, acaba afetando um pouco a nossa prática e nosso rendimento. Então esse modo automático veio aí para agregar vocês na prática clínica. Então trazer um pouco mais de ergonomia e praticidade para vocês no dia a dia. Falando um pouquinho de manutenções do nosso equipamento, as manutenções são indicadas a cada 2 meses, manutenções gerais do equipamento. A gente tem um filtro de água dentro do equipamento e esse filtro ele deve ser trocado a cada 6 meses. O equipamento acompanha uma troca do filtro para que vocês consigam fazer a troca vocês mesmos. E vocês vão ter também acesso a um vídeo de orientações para como vocês vão realizar vocês mesmos, vocês proprietários do equipamento, a troca desse filtro. Lembrando que o equipamento ele é abastecido com água desmineralizada e ele tem orientação de troca dessa água a cada 30 dias. E uma vez que foi realizada a troca do filtro, é sempre bom completar um pouquinho de água, porque o filtro ele armazena ali um pouco da água, então a gente sempre busca manter o nosso nível de água o mais alto possível para manter o refrigeramento bem legal. Falando um pouco sobre as modalidades terapêuticas, que é o que interessa para vocês, nós temos 3 tipos de modalidade no nosso equipamento, que é o modo varredura, o modo sequencial e o modo pontual. E a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um. Quando a gente fala de configuração de parâmetros, como que vai ser, Felipe, a sugestão no equipamento? O equipamento vai sugerir para vocês os parâmetros de acordo com a programação do fototipo, da densidade dos pelos. Então, o que seria a densidade? É a quantidade de pelos que eu encontro naquela região. Então, eu faço uma avaliação prévia no meu paciente e eu vou observar ali o que eu estou encontrando. Então, eu tenho uma densidade grande, a pessoa tem grande quantidade de pelos na região, de folículos. Não, eu tenho uma densidade média. Não, eu tenho uma densidade baixa de pelos. Tá? Então, densidade é assim que a gente vai programar. E quando a gente fala de espessura, a gente vai programar de acordo com o quão espesso é esse pelo. Esse pelo é muito grosso? Ele é um pelo intermediário ou é um pelo muito fino? Porque isso vai entrar junto no joguinho que eu falei para vocês da escolha e da entrega de energia. Se a gente parar um pouquinho para refletir, um pelo grosso, numa alta densidade, se eu jogo uma energia muito alta, eu tenho uma chance alta de ter intercorrência. Então eu tenho que jogar uma energia adequada, mas ela também não pode ser excessiva. E quando eu falo de uma densidade baixa, com uma espessura fina desse pelo, eu tenho que trabalhar com uma energia um pouco mais alta, porque eu tenho uma dificuldade de absorção por conta dessa espessura e por conta da densidade. Então, o equipamento faz isso automaticamente para você. Depois vocês vão ter lá a sugestão de dose, vocês também vão trabalhar de acordo com a expertise de vocês, profissional, mas é para vocês entenderem como vai funcionar. Então, a programação é extremamente importante. E quando a gente fala de modo varredura, o modo varredura ele veio para trazer o que a gente queria, nós profissionais, para os nossos pacientes, que é o conforto. Então, no modo varredura, a gente vai delimitar regiões, então ele é indicado para grandes áreas, então áreas de 300, de 150, 75 centímetros quadrados, são as áreas que a gente indica. Então, vocês vão ter telinhas de demarcação. Depois eu vou mostrar para vocês as telinhas na prática, vocês vão ver, que são as telinhas brancas, aí na nossa aula também vai ter as fotinhas dessas telas. São telinhas brancas que vocês vão demarcar a região para fazer o acúmulo de energia local, que a gente tem na literatura como acúmulo volumétrico de energia.
Então, nós utilizamos baixas fluências com alta frequência, ou seja, alta quantidade de disparos para agregar energia naquela região. E por que tem que delimitar a região? Para que a gente consiga entregar a energia necessária naquele local. A gente tem que trabalhar de forma bem certeira no modo varredura para a gente fazer a entrega real de energia no local, porque isso está relacionado diretamente aos resultados que a gente vai ter. Se a gente vê aí por aí em vídeos, em mídias sociais, as pessoas trabalhando no modo varredura e mão livre, né? Não delimita a área, e aí isso vai afetar o resultado, porque a gente tem que acumular aquela região, né? Como é que funciona esse varredura? Né? Se a gente sabe que a gente tem que aquecer o folículo e aquecer bastante para gerar uma lesão, a gente vai acumulando calor. Então eu estou jogando ali energia aos poucos e estou esquentando. É como se eu estivesse esquentando uma panela para ferver água. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo na pele. Eu estou jogando energia baixa, numa frequência alta e espalhado, para eu conseguir pegar uma região no geral. E essa região vai aquecendo lentamente. Tanto é que o padrão do modo varredura é que a pessoa comece sentindo nada e no finalzinho do tempo ela vai referir ali um certo desconforto. Ah, senti um choquinho, senti pegar um pouquinho, né? É isso que a paciente refere. Mas é por isso, porque a gente começa aquecendo lentamente até atingir a temperatura que é efetiva. E com isso a gente consegue ter conforto para os nossos pacientes, principalmente em grandes densidades e grandes espessuras. Por isso que a indicação, né, que nós realizamos desse tratamento modo varredura seja no início dos tratamentos, nas primeiras sessões, porque a gente acumula a energia na região, né, de tratamento, e esse padrão de pelo vai mudar. Então aquela região que tinha uma densidade alta e uma espessura alta de pelos, ela vai se modificar. Ela não vai permanecer daquele jeito. Ela vai se alterar. E aí, se alterando, eu também preciso modificar o meu modo de trabalho. E aí a programação da varredura, só para que vocês saibam, ela vai de 1 até 12 joules por centímetro quadrado, tá? E aí aqui para vocês verem na foto, então como que a gente faz? A gente demarca a região sempre com demarcador branco, né? Cuidado com demarcadores de outras cores, é sempre indicado a gente utilizar um demarcador que seja compatível com a pele. Então aqui a gente está usando um lápis de olho, porque esses cosméticos, né, de uso em face, eles têm, né, compatibilidade com a pele. Então estamos demarcando com o lápis de olho branco, ele não é cintilante, ele é branco puro, para demarcar essa região. E utilizando aí nossa telinha de demarcação que o equipamento vai acompanhar. Tá? São as telinhas aí também nas fotos para vocês verem os diversos tamanhos. Então nós temos 300 em duas conformações, uma conformação, né, longitudinal horizontal. A gente tem o 300 numa formação mais retangular, a área de 150 centímetros quadrados e a área de 75 e a área de 25, tá bom? E quando a gente fala de evolução do nosso tratamento, nós temos os disparos sequenciais. E como funciona? Algumas pessoas estavam confundindo um pouquinho esse modo, então eu vou explicar bem para vocês vocês consigam entender como ele funciona e como ele foi pensado para que vocês utilizem. Façam uso, gente, explorem o equipamento, porque ele foi pensado com muito carinho para dar resultado para vocês, com segurança, tá? Então, diferente do que a gente estava pensando, o disparos sequenciais, né, do que vocês estavam pensando, o disparos sequenciais não é uma varredura mais forte. Ele é um disparo pontual em que a energia vai ser fracionada. Então, isso me traz uma liberdade para trabalhar com uma fluência alta, só que entregando em tempos, em pedaços diferentes. E isso me traz segurança porque eu dou para a pele o que a gente chama de TRT, que é o tempo de relaxamento térmico. Então, quando eu tenho a entrega de uma energia, um intervalo, a entrega, um intervalo, a entrega, um intervalo, esse intervalo recebe o nome de tempo de relaxamento térmico. E para que isso serve? Para que eu não aqueça em excesso a minha epiderme, que é a região que eu não quero que absorva energia. Mas é assim que a gente vai trabalhar com disparos sequenciais. Então, a gente indica para médias áreas, então regiões de 150, de 75, 50 centímetros quadrados. A gente vai fazer um aquecimento volumétrico pontual, ou seja, eu vou ter pulsos ali, né, pulsos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, na região, ou até 5 disparos a gente consegue realizar. E essa energia é fracionada.
Então vamos dar um exemplo que vocês consigam entender. Eu fiz umas sessões aí em varredura num paciente, tá? Fiz, sei lá, 3, 4 sessões em varredura. E eu modifiquei o padrão de pelo, tá? Eu tenho uma densidade média, com espessura média, e eu vou evoluindo os meus parâmetros na minha programação. E eu coloquei lá no sequencial. Aí fiz a programação e o equipamento vai indicar para mim lá. Uma frequência de 3 disparos de 10 joules. No total, eu estou entregando para aquela região 30 joules. Só que essa energia está fracionada em 3 disparos de 10. E isso me traz uma liberdade de trabalhar o pontual de forma mais segura. O que é muito legal, porque às vezes a gente tem medo de ir para o pontual de uma forma direta e falar, ai meu Deus, eu vou no pontual direto, ai será que eu não vou queimar? Que essa é sempre a nossa preocupação. Então assim, de novo, né, eu mudei o padrão, né, de organização daquela região, então eu tenho uma densidade, uma espessura modificada porque eu já realizei as primeiras sessões na varredura e eu vou usar o sequencial de forma estratégica porque eu quero entregar para o meu paciente resultado. Eu quero entregar mais energia, mas eu quero entregar de forma mais segura, então eu vou no sequencial. E eu vou manejar lá meus disparos. Se eu vou querer 3, se eu vou querer 2, o equipamento vai dar para vocês algumas informações pré-programadas, mas vocês também podem ir de acordo com a expertise profissional de vocês. Eu sei que tem muita gente que trabalha com laser no mercado, e aí vocês podem brincar com o equipamento, tá? E vocês que também estão começando agora, vocês vão explorando aos poucos e vão aprendendo a brincar com o equipamento aos poucos. E não deixem de usar a tecnologia só para ficar na zona de conforto. A gente desenvolve esses parâmetros, essas programações para que vocês tenham ótimos resultados e para que vocês entreguem resultados bons para os pacientes. Por ser um modo pontual, sequencial que a gente fala, a questão do conforto acaba sendo um pouco melhor, porque a gente tem um disparo com um intervalo. Obviamente, gente, esse intervalo é muito rápido, tá? A gente até mostra depois na prática ali como vai ser, né, fora, se vocês conseguirem enxergar como que vai ser esse fracionamento da energia. Mas é bem rápido, tá? O disparo é fracionado de uma forma bem rápida, mas o conforto é um pouco maior do que o pontual, principalmente porque a gente tem uma densidade de pelos menor e uma espessura menor. Então, se tiver uma densidade média e uma espessura média, a tendência é que o desconforto, quando a gente fala de dor, seja um pouco menor, porque eu tenho menos pelo na região, a pessoa vai sentir menos regiões esquentar, tá? Mas não esqueçam de fazer um bom uso desse parâmetro, porque ele foi pensado em vocês para agregar bastante resultado. Então, a programação de energia acumulada vai de 1 a 80 joules por centímetro quadrado que a gente acumula, e não se esquecer que é um modo pontual, só que fracionado, tá bom? E aí, quando a gente fala de disparos pontuais mesmo, a gente fala dos disparos para pequenas áreas. Então, o que é uma pequena área? Uma área de 75, de 50, de 25, e qual que é o meu padrão de pelo esperado para essa região? É uma densidade baixa e uma espessura baixa. Porque é bem pequena, é aquela região que eu vou ali dar aquele retoque. É aquela pessoa que eu fiz lá 3, 4 sessões do sequencial e eu vi que o pelinho é um pelinho ali, muito espalhada a região, né? Não tem nada muito definido e é uma região que eu vou ter que entregar um pouco mais de energia. E aí eu tenho mais segurança para entregar essa energia de uma vez porque eu tenho uma densidade baixa, uma espessura baixa. Então eu preservo melhor a epiderme. Tá? Então é aquecimento pontual e uma entrega de energia direta. E a gente tem como fazer essa entrega de duas formas. De duas formas não, de duas maneiras diferentes. De uma maneira automática, onde o equipamento vai ter uma largura de pulso, uma duração de pulso automática, que é diretamente proporcional, então ela é crescente. E a gente tem como definir no nosso equipamento as larguras de pulso da literatura, que são os 30 milissegundos, os 100 milissegundos e os 300 milissegundos. E aí a gente consegue fazer essa programação de 1 até 100 joules. E aí outras características do nosso equipamento. Nós temos uma tela touch de 10,4 polegadas. Nós temos o nosso sistema Pro Performance, ou seja, toda essa organização, a parametrização do equipamento é voltada para que você tenha um manuseio muito fácil, muito simples. Então é isso que a gente entrega para vocês. Qualquer um é passível de programar o equipamento e utilizar, tá? Com muita facilidade, não precisa de ter muito pensamento. Eu continuo onde eu parei? Deixa eu voltar um. Então, falando de testes clínicos, pessoal, como eu falei, então a interação do HT e MMAT, que é
a usabilidade do aplicativo trazendo para vocês informações da HTM, trazendo benefícios aí que vocês vão ver para o final da nossa aula, que é a nossa promoção do nosso aplicativo HTM Match. Falando de testes clínicos, o que eu como profissional espero quando eu vou encontrar, quando eu vou realizar um tratamento? É comum que eu encontre na pele do meu paciente o eritema perifolicular. Então uma região que eu disparei que ela está um pouquinho hiperêmica, ou seja, vermelha, eu tenho uma vermelhidão, e se eu observar mais de perto, ao redor dos meus folículos eu tenho o quê? Acúmulo de água, tá? De líquido. Então, é o que a gente chama de eritema ou de edema perifolicular ao redor do folículo. E isso é muito positivo. Por quê? Isso indica que eu tive eu agreguei energia alta naquela região dos pelos, tá? Tão alta que eu gerei um microprocesso inflamatório, tá? Localizado. E isso é encontrado depois da realização do nosso equipamento. E alguns resultados aí do nosso equipamento para os tratamentos que a gente realizou. Então, por exemplo, nesse paciente foi realizado o modo pontual, com uma fluência de 28 a 32 joules, foram 5 sessões. A gente consegue observar o quê? Mudança no nosso padrão de pelos. E nessa paciente, o que a gente fez propositalmente, tá? A gente deixou um intervalinho entre cada região para não fazer aquela... Parece uma sobreposição, mas não é, porque se a gente olhar no nosso spot, a gente tem um espacinho livre entre o cristal, né, em cima, embaixo e nas laterais. Então a gente deu uma distância e o que aconteceu? Aconteceu o que a gente não gosta, e que o nosso cliente também não vai querer, que é zebrar. Né? Ninguém está querendo fazer tratamento de epilação e ficar com uma faixinha, com pelo e sem pelo. Tá? Mas isso mostra para vocês que quando a gente trabalha com pontual em densidade alta e espessura alta, a gente tem que se organizar melhor para realizar o tratamento, certo? Então é ideal começar com o sequencial porque eu tenho um trabalho regional, né? E o pontual vai funcionar ali para a gente trabalhar aquele refinamento, né? O pontual e o sequencial. Aqui a gente também tem um tratamento que a gente realizou, o modo varredura e o modo pontual. Então foram 3 sessões modo varredura e 2 sessões modo pontual. Aí as energias variaram, tá? Então a evolução do modo varredura foi de 8 a 10 joules. A área que a gente escolheu foi de 150 centímetros. A energia acumulada na região foi de 8 quilojoules, tá? E no caso das sessões pontuais, a energia variou de 28 a 30 joules e o pulso que a gente escolheu para trabalhar foi o pulso automático. A gente consegue também observar uma região aí bem legal, um resultado legal de tratamento. Aqui também exemplificando para a gente, principalmente aquilo que eu falei para vocês no começo. Então, a região que eu tenho uma densidade alta e uma espessura alta de pelos, eu trabalho no modo varredura e eu consigo modificar esse padrão. E aí tá para vocês, modo varredura, 2 sessões, energia de 8 na primeira, de 9 na segunda, em áreas de 300 centímetros quadrados. Obviamente, sempre escondendo ali a região das tatuagens, tá? Porque a gente sabe que a tatuagem, micropigmentação não são áreas que a gente pode direcionar a luz, principalmente a luz de alta potência, tá? Porque essas luzes, elas não servem para trabalhar com esse tipo de pigmento exógeno, tá? Elas servem para trabalhar com o pigmento do nosso corpo. E já entrando num outro parâmetro específico que pode ser uma pergunta de vocês, é a respeito do ND-YAG. Ah, mas o equipamento tem ND-YAG. O ND-YAG para tratamento de remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação, é o ND-YAG Key Switch, onde a largura de pulso dele é diferente. Eu tenho uma largura de pulso curta para eu ter um efeito fotomecânico e quebrar esse pigmento. Exógeno, no caso de micropigmentação, tatuagem. No caso do nosso equipamento, né, de epilação com 3 comprimentos de onda, não é essa a indicação. Aqui a indicação é única e exclusivamente para que a gente tenha 3 profundidades diferentes para a realização da epilação. Certo, pessoal? Então, nada de inventar. Outro protocolo falando exatamente o que eu falei para vocês no modo varredura. Então, varredura com 2 sessões, onde eu consegui modificar o meu padrão de crescimento do pelo. Então, nesse paciente, por exemplo, se a gente desse um zoom ali na imagem, eu consigo ver que no depois eu tenho regiões que eu tenho ainda um pouquinho de pelo, em menor densidade, então uma densidade média e uma espessura média. O que seria legal eu pegar esse paciente e fazer? Delimitar as regiões ali que eu encontro os pelos e fazer os disparos sequenciais. E aí, se sobrasse algum pelo, fazer a emissão dos disparos pontuais ali, para que a pessoa fique zeradinha. Aqui também em fototipos mais altos, o protocolo é realizado no modo varredura. Então, a gente sabe que, né, no fototipo mais alto a gente preconiza uma energia um pouco mais baixa.
e aí delimitando áreas menores, tá? Para trabalhar com a varredura, no caso da região do rosto. Uma área de 75 centímetros quadrados, foram realizadas 4 sessões e uma sessão no modo pontual de 18 joules, tá? Saiu um erro aí, gente, 30 joules, ignorem. Foi 18, tá bom? Aqui também um outro resultado de uma região de virilha, onde foram realizadas 5 sessões no modo varredura. A gente consegue observar exatamente o que eu já falei para vocês. Modificação no padrão de densidade e espessura dos pelos. Ainda tem pelo na região? Tem. Como seria a evolução desse tratamento? Eu delimitar a região que eu preciso e fazer a entrega de energia de forma sequencial. E nos pelos que sobrarem nas demais sessões, a gente trabalhar com o modo pontual. Então, assim, uma organização, que pode ser também uma dúvida de vocês. Como que eu vou organizar as sessões dos meus pacientes? Em torno de 3, 4 sessões no modo varredura, depois evoluir para umas 3 sessões, 4 no modo sequencial e deixar o modo pontual para fazer o refinamento de 1, 2 sessões. Organizar de acordo com o padrão de paciente para vocês. Obviamente, gente, que isso que eu estou passando é uma estimativa. Temos que lembrar que, de acordo com a característica do pelo, então pelos mais finos, fototipos mais altos, esse comportamento de sessões acaba sendo maior, porque eu tenho que fazer um acúmulo de energia maior na região, eu tenho que usar uma densidade de energia mais baixa, certo? Então vamos pensar um pouquinho. E falando do modo pontual também, realizando numa pessoa que já tinha uma densidade média, tá? E a gente evoluiu para ela direto no modo pontual. A realização do tratamento, 5 sessões também, 6 sessões, de 28 a 42 joules que a gente utilizou, tá? Com largura de pulso automática e com resultados muito efetivos. E é legal falar que essa paciente a gente ainda fez um follow-up aí de 4 meses. Então, da última sessão, a gente deu 4 meses e essa foto aí é a foto depois de 4 meses do tratamento das 6 sessões. Então, é um resultado muito legal. Tá? Obviamente que para ficar um pouco mais perfeito, vamos dizer, demandaria de mais sessões, tá? Mas é o que a gente conseguiu realizar com essa paciente. Outras aplicações como contorno de barba, então olha aí, né, região da face, densidade e espessura alta, né, uma região o pelo muito grosso, uma região facial, região de face geralmente nervação sensitiva muito alta, então tendência da pessoa sentir bastante desconforto. Então é legal trabalhar nessas regiões no modo varredura. Mesmo no modo varredura acaba sendo desconfortável por conta dessa alta densidade e espessura do pelo, principalmente quando a gente fala de barba e quando a gente fala, né, do pelo do homem, que tem um padrão aí diferenciado. E aí nesse paciente a gente realizou 3 sessões no modo varredura e partiu para 2 sessões no modo pontual. Tá? A gente obteve um resultado muito legal também aí na redução de densidade e espessura. E aí a tendência também teria sido melhor se a gente tivesse feito um maior número de sessões para que ficasse bem legal esse contorno de barba da região. Falando de pesquisas também, né, a gente sabe que a pesquisa é muito importante, então esse equipamento está sendo testado desde muito tempo, né, a gente está em desenvolvimento com ele faz muito tempo, aproximadamente 1 ano e meio, né, desde o ano passado e mais um pouco ainda ano retrasado, e a gente está fazendo pesquisas com esse equipamento, definindo áreas de tratamento, delimitando regiões para fazer e dar para vocês informações quantitativas. E não vamos esquecer também que essa tecnologia, que é a tecnologia do diodo Triple Wave, é uma tecnologia que tem respaldo científico. Tá? Então, na literatura, a gente tem diversos artigos que respaldam o uso dos diodos com 3 comprimentos de onda. Gostaria de agradecer pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, com a HTM, nos canais de contato da HTM mesmo. E aí também tem minha página se vocês quiserem alguma pergunta específica para mim. E falando um pouquinho agora sobre uma coisa muito importante que é o HTM Match, tá? As pessoas querem entender um pouquinho mais, logo mais a gente vai ter o vídeo do HTM Match, mas antes eu vou colocar para vocês aqui como que vai funcionar. Quando vocês fazem a inscrição nesse aplicativo e vocês cadastram, né, baixem o aplicativo. Então vamos lá, passo a passo. Baixem o aplicativo da HTM Match. Nesse aplicativo vocês vão se cadastrar e vocês vão cadastrar o equipamento de vocês de acordo com o número de série. Esse número de série ele vai ser responsável por gerar um número da sorte. E esse número da sorte vai fornecer o que para vocês como clientes? Vamos lá. Então temos diversas premiações. Vai ter um sorteio que vai ser realizado no ano que vem, em meados de março, abril, não lembro a data exatamente, tá? Mas vai ser no ano que vem e nós vamos ter 4 prêmios
a serem sorteados, tá? Então são 4 números da sorte que vão ser sorteados. E aí o primeiro prêmio é um Vibra Max, que é a nossa plataforma de ultrassom com correntes. Então lembrando que o Vibra Max, ele tem ultrassom com aplicador Floating Head, que é o aplicador de 3 eras com terapia combinada de alta potência. Nós temos ultrassom de cavitação de baixa frequência, que é aquele que dá o zumbido no ouvido, e o aplicador de 5 MHz. Tá? Então o primeiro ganhador vai ganhar o Vibra Max. O segundo ganhador vai ganhar o nosso segundo lançamento desse ano, o mais esperado também, que é o Built Dermo Max, que é o nosso equipamento em dermoterapia, fototerapia e pressoterapia, tá? Então nós temos o aplicador Vacuum LED, que agrega aí a pressão negativa com as luzes de baixa potência, e os benefícios da pressoterapia, que é a compressão intermitente por câmaras, tá? Então equipamento bem legal, bastante pedido pelos nossos clientes. O terceiro equipamento de sorteio vai ser o Stimulus Face Max, que é a nossa queridinha, né, a nossa plataforma facial, que a gente tem vacuoterapia, peeling ultrassônico, fototerapia com 2 clusters, o cluster de LED azul, o cluster de LED vermelho, as correntes de fortalecimento facial, que são a russa e a australiana, as correntes galvânica, microgalvânica e microcorrentes para trabalhar diversas patologias do facial, tá? Então é um equipamento que agrega bastante a prática clínica de todo mundo que trabalha com estética, né? E o último prêmio, que também é um dos prêmios que é um dos xodós também da HTM, que é o Sonic Compact Max com um aplicador de 5 MHz, que é como se fosse o híbrido na versão pequena, tá? Então nós temos um aplicador menor de corporal de 1,3 MHz e o aplicador facial também acompanha diversos protocolos e além disso, né, o diferencial dele é fazer a terapia combinada e também permitir a emissão das correntes. Então corram para lojinha de aplicativo de vocês, baixem o aplicativo, inscrevam todos os equipamentos, porque cada equipamento gera um número de sorte. Então, inscrevam os seus equipamentos e vocês vão conseguir aí concorrer ano que vem a esse sorteio que está incrível para todo mundo que está participando. E agora eu vou passar para vocês um vídeo do HTM Match e um vídeo de apresentação do nosso equipamento Axios para que a gente possa seguir para a prática, tá bom? Você sabe que a HTM não para de inovar, né? E para manter a essência da inovação, a HTM acaba de lançar um novo aplicativo, o HTM Match, que vai trazer toda a praticidade que você precisa, alinhada à proximidade HTM que você merece. Tudo isso na palma da sua mão. O HTM Match é totalmente intuitivo. Para utilizar, basta fazer o download na sua loja de aplicativos e criar sua conta através de um novo cadastro. Ou utilizando suas redes sociais, você que escolhe. Nesse primeiro acesso, você vai precisar apenas de algumas informações básicas. Mas você pode completar seu cadastro no Ver Perfil. Lembre-se que é muito importante completar seu cadastro para que sua interação com a HTM seja cada vez maior. Mas como funciona o HTM Match? Na home do app, você tem acesso aos seus equipamentos cadastrados, a linha completa de equipamentos HTM e também as assistências e revendas autorizadas. Para cadastrar seus equipamentos é fácil. Para os equipamentos com a tecnologia de conectividade, basta cadastrá-lo via Bluetooth e todas as informações serão preenchidas automaticamente. Também é possível cadastrar seus equipamentos manualmente, o que também é fácil. Tudo isso para melhorar a gestão da sua clínica e facilitar o seu dia a dia. Ao rolar a tela, você também terá acesso à linha completa de equipamentos da HTM, com as principais informações técnicas, materiais auxiliares e direcionamento para o nosso site. E para facilitar a busca pelo equipamento ideal, você vai poder pesquisar por equipamento, tecnologia ou tratamento, e a partir daí ter as informações necessárias. Está interessado em algum equipamento da HTM? Fácil! No HTM Match, você consegue encontrar a revenda mais próxima. Assim, você estará a um passo de adquirir seu equipamento HTM para potencializar seus resultados, ou então buscar uma assistência técnica do ladinho da sua casa.
No HTM Match, você também será notificado de tudo o que acontece. E no menu lateral, você consegue acesso rápido às configurações do aplicativo, do seu perfil e da sua conta, além de ativar e desativar o Dark Mode para aumentar o conforto dos olhos. Você também consegue fazer o controle de locação dos seus equipamentos. É bem simples, basta acessar seu equipamento cadastrado, ir em compartilhamento e adicionar o e-mail de quem fará o aluguel, junto com a data de início e fim da locação. O profissional que alugar o equipamento irá receber um e-mail com as informações sobre a locação. E pronto! Fácil, né? E aí, gostou dessa novidade? Dê um match com a HTM e aproveite toda a praticidade que ele oferece. Pessoal, então agora a gente vai retomar aqui a nossa prática, tá bom? Então aqui nós temos a tela do nosso equipamento, a gente vai ligar para mostrar para vocês uma das funcionalidades. A gente tem a telinha de apresentação e a gente tem a realização do que a gente chama de Eye Check, que é o nosso sistema de verificação de todas as condições do equipamento. Fluxo de água, driver, resfriamento, comunicação das partes elétricas, tudo isso é muito importante. E isso sempre vai ser realizado de uma forma secundária num outro momento, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês a tela rapidinho. Então, a gente tem o parâmetro de configurações, onde nós temos o som, para a gente tirar o nosso bip, tá bom? Nossos avisos sonoros ou colocar. Nós temos o botão de assistência técnica que é utilizado pelo HTM, a mudança de idiomas, a recuperação de senhas. Além disso, a gente tem a contagem de disparos do equipamento e a contagem de disparos do próprio aplicador, tá? Então vamos voltar aqui. Lembrando que o equipamento também vai vir bloqueado, a gente vai conseguir inserir nossa senha de fábrica, tá? E a gente também tem acesso ao nosso recurso info, onde nós temos todas as nossas informações do equipamento dentro do equipamento, tá? Para uma consulta rápida aí durante nossa prática clínica. Então, ao clicar em iniciar, a gente consegue ter acesso à nossa tela de programação, onde nós temos varredura, disparos sequenciais e disparos pontuais. Eu vou passar em cada configuração para vocês verem como vai ser e depois a gente vai partir para a prática na realização na nossa modelo, tá bom? Então aqui no modo varredura eu acionei, a gente tem uma boneca, tá? Uma boneca não, nós temos, né, dois bonecos aqui no geral, a gente trabalhou com as regiões aí de forma genérica para respeitar principalmente essa questão das identidades de gênero que a gente tem hoje em dia, tá? Então para a gente ter uma aderência aí melhor, um respeito melhor a todos os nossos pacientes, clientes, então a gente tem o gênero, né, das áreas generalista, tá? A gente não está definindo o gênero aqui. Então nós temos as divisões.
Por essas divisões, nós vamos ter as nossas áreas definidas e as sugestões de parâmetro, tá bom? Então, vou clicar aqui, por exemplo, na região das axilas. Acionei, eu vou entrar na minha tela de programação. E como eu expliquei para vocês, nós vamos sempre trabalhar com fototipo, densidade e espessura dos pelos. Então, eu vou programar aqui, por exemplo, o fototipo 2, uma densidade média e uma espessura média de pelos. Uma vez que eu fiz toda essa programação, essas informações que eu programei vêm para cá e a gente tem a tela de avançar liberada. Uma vez que eu avancei, eu já tenho uma sugestão de parâmetro, de energia que eu vou iniciar, uma sugestão de área, então eu sei que o demarcador que eu vou usar é o demarcador de 150 e que a energia que eu vou acumular na região é de 16 kJ. E aí eu tenho aqui esse botão de prontidão. No momento que eu aciono o botão de prontidão, o iCheck é realizado novamente para garantir efetividade e segurança na utilização do seu equipamento. Tá? Só então eu tenho disponibilidade para iniciar a terapia e utilizar ou o pedal ou o disparador do aplicador para efetuar os disparos. Além disso, nós temos aqui, como eu expliquei para vocês, se vocês olharem o bloqueio de parâmetros, a gente tem alguns parâmetros que são bloqueados, que a gente deixa para serem desbloqueados para vocês usarem de acordo com a expertise de vocês. No caso do modo varredura, é o modo de utilização do pedal. Então aqui nós temos o pedal manual. O que significa isso? Eu vou ter que apertar o pedal ou vou ter que pressionar o gatilho todo momento para que os disparos sejam efetuados. Se eu desbloquear o equipamento, eu tenho como utilizar o modo automático, que é aquele modo que eu comentei com vocês na aula teórica, que é depois de 2 segundos que eu dei a primeira apertada do gatilho ou a primeira pisada no pedal, o equipamento vai disparar automaticamente. Ele vai ser interrompido, obviamente, por segurança, se eu pressionar novamente o pedal ou se eu pressionar novamente o gatilho. E como faz esse desbloqueio? A gente vai falar, ó, atenção, sua senha de usuário ainda não foi cadastrada, cria uma nova senha. Então a gente vai criar uma nova senha. Então eu insiro minha senha de fábrica, eu crio uma nova senha e insiro ela 2 vezes e essa senha vai poder ser utilizada para realizar os desbloqueios. Uma outra coisa importante a respeito da senha e do desbloqueio é que uma vez realizado o desbloqueio durante a operação, eu não tenho que ficar desbloqueando o equipamento a todo momento. Eu só desbloqueio o equipamento novamente depois que eu desliguei o equipamento na chave. Então, voltando aqui para a tela de programação, nós temos os disparos sequenciais e novamente as nossas programações. Então, vou colocar aqui, por exemplo, fototipo 4, com uma densidade baixa e uma espessura baixa. Avancei meu tratamento e aí ele vai trazer para mim a fluência, a energia acumulada e a frequência de disparo. Então, lembra daquele raciocínio que eu ensinei vocês a fazerem no disparo sequencial? Então, é um pontual mais seguro porque eu tenho um tempo de relaxamento térmico que eu entrego para o meu paciente. Então, eu sei que eu estou acumulando 24 joules porque eu vou ter 2 disparos, né? Então, frequência de 2 disparos de 12 joules. Isso vai me trazer um pouco mais de segurança. E da mesma maneira, eu vou trabalhar acionando prontidão para que seja realizado novamente o iCheck e para depois, sim, iniciar a terapia e conseguir utilizar ou o aplicador ou o pedal para realizar os disparos. E no modo pontual, também vamos fazer a organização aqui de acordo com o fototipo. Então, eu vou pôr aqui fototipo 6, densidade média e espessura média. Tá? E aqui a sugestão de energia de acordo com esse fototipo. Lembrando que para os disparos pontuais e para os disparos sequenciais, essa sugestão da área de demarcação é que a gente não se perca, tá? Então a gente orienta vocês a demarcarem as regiões com o lápis branco, né, com área de 25 ou de 50 centímetros quadrados, para que vocês não se percam. Porque o fato de se perder na aplicação acaba gerando aquela questão da pessoa ficar zebrada, né, que a gente já comentou anteriormente. Então aqui eu vou programar o equipamento para nosso modelo, para a gente realizar a prática. Então, eu vou programar primeiro e depois os meninos aqui, os câmeras, vão realizar a troca aí, para que vocês consigam acompanhar a prática. Então, vou selecionar a primeira região de axila, vou colocar o fototipo 3 e a densidade média e a espessura média, tá?
Então o equipamento vai me dar aqui uma energia acumulada de 16 kJ numa área de 150, com um nível de resfriamento de 75%. Eu já vou, para que o equipamento comece a gelar a nossa ponteira, acionar a prontidão e iniciar a terapia para que o equipamento comece a gelar a ponteira. E agora eu vou fazer a demarcação da área de tratamento da modelo. Faltou a telinha. Então aqui, gente, falando de avaliação, vamos olhar aqui a região das axilas dela. Quando a gente fala de epilação, é bem importante que a gente lembre de orientar o nosso paciente a realizar a raspagem correta. E eu sei que é uma dúvida de vocês, por isso que eu estou falando isso agora. Quando a gente avaliar a região, é bom que o paciente sempre venha com um pouco do pelo crescido para que a gente avalie antes dele realizar a sessão. Então ele vem aqui no consultório 1 a 2 dias antes para avaliar a região de tratamento, certo? E uma vez avaliada a região para definir densidade, espessura e o fototipo, eu vou orientar o paciente a realizar a raspagem dos pelos. Como é que vai ser? A raspagem dos pelos tem que ser feita com lâmina, pode ser lâmina descartável ou lâmina elétrica, que são os barbeadores elétricos. E o padrão de realização vai ser de acordo com o crescimento do fio desse paciente. Então, se o paciente falar para mim, o meu crescimento de pelos acaba sendo um pouquinho mais rápido, ou acaba sendo um pouco mais lento. Se o crescimento do pelo for muito rápido, eu preciso de luva. A Larissa arranjou. Eu preciso de luva. Pessoal, então a gente vai seguir com a demarcação da região de tratamento. Lembrando que é sempre bom a gente higienizar previamente a área, tá? Principalmente a área de axilas, tá? Porque os desodorantes têm bastante alumínio. E alumínio não é compatível com a luz. Então, limpar bastante a região das axilas para a gente conseguir efetuar o tratamento de maneira adequada no nosso paciente, certo? Então, a gente delimita a nossa região de tratamento, tá? Com o uso do nosso demarcador branco e da telinha de demarcação. E aí a gente vai realizar os disparos na região que a gente delimitou, tá? Uma vez que eu delimitei a região, a gente vai aplicar uma quantidade suficiente do gel condutor neutro. Toda a região de tratamento. Não precisa ser muito, não precisa ser pouco. É uma quantidade suficiente, tá? Para que a gente consiga ter o deslizamento da ponteira. E aí a gente vai pegar nosso aplicador e vai posicionar sobre a região. Bem importante lembrar de fazer uso do nosso sistema aqui de segurança, tá? Isso aqui tem que estar
acoplada no nosso braço, para que a gente evite o equipamento, né, que o aplicador tenha queda. E lembrando também que o nosso aplicador está preparado, certo? A gente já passou o papel filme nele aqui para agilizar o processo para vocês. Uma vez que a gente tem disponível, a gente vai colocar o aplicador na região, a gente vai trabalhar fazendo um pré-resfriamento, tá? Para que a pessoa tenha aí um conforto maior. Depois disso eu posso ou acionar o pedal ou acionar o disparador manual para realizar os movimentos, e vamos realizar os movimentos sempre de forma dinâmica durante a aplicação. Vamos lá? Então vamos realizar aqui, iniciar a terapia. Durante o tratamento, então o equipamento vai fazer um bip. E a gente sempre tem que tentar manter o acoplamento da nossa mão na região de tratamento, tá? A gente está mostrando a axila, mas a gente também vai mostrar uma outra região para vocês. Ao final do tempo de manutenção, porque o equipamento vai dar um tempo para vocês manterem e conseguirem atingir essa energia na região, o equipamento vai fazer um bip. E a emissão vai parar de forma imediata. E a gente pode partir para uma outra área. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Agora a gente vai para a próxima região. Então a gente vai demarcar aqui para vocês conseguirem ter uma melhor visualização a região da coxa, tá? Eu vou usar o mesmo demarcador. Aqui a gente pode usar diversos tamanhos de demarcador, tá? Para realizar aqui o tratamento de forma na varredura. Lembrando também que essa região tem que estar limpa, sem creme, sem nada, para que a gente não possa ter nenhuma interação da luz com esse cosmético. Passei a quantidade de gel aqui na região. Só vou ajustar ali a área, fazer a programação novamente. Então delimitei a região e vamos novamente para o tratamento no modo varredura. Vou fazer primeiro o pré-resfriamento para preparar a região e o paciente para o movimento. E vou iniciar a movimentação simultânea aos disparos. Lembrando que a movimentação é uma movimentação constante, dinâmica. A gente não pode trabalhar com o aplicador parado, tá? Sempre movimentando bem
e dentro da nossa área de delimitação. Então no final o equipamento vai sempre soar um bip e vai continuar. Agora a gente vai para uma programação para que vocês consigam ver só do modo sequencial. Eu vou fazer aqui nessa região mesmo. Então vamos usar uma fluência um pouquinho mais baixa com uma frequência de 2. E aí para vocês verem como realizar o modo sequencial, a gente delimitou uma área, tá? Aqui no caso é a área de 150 centímetros quadrados, mas se eu fosse trabalhar, por exemplo, essa área, eu sempre vou posicionar o meu aplicador e a gente vai realizar o disparo fazendo a emissão no próprio aplicador, certo? Uma vez realizado esse disparo, a gente tem um disparo duplo, tá? Conseguem ouvir? Então, ó, 2 disparos e um bip para indicar que a gente teve a interrupção desse disparo, tá? Vocês vão conseguir, acho que, ver o aplicador piscando 2 vezes e fazendo um bip. Então a gente sempre vai trabalhar de forma estacionada para que a região entregue todos os disparos que a gente espera, tá? Porque eu estou trabalhando aqui também por acúmulo de energia. Tudo bem? Bem. Pessoal, um lembrete também aqui que a produção está falando para eu mandar para vocês é que vai ter o link, tá bom? Para que vocês consigam fazer a emissão do certificado. Não esqueçam de preencher esse link. Sem esse link vocês não conseguem fazer a emissão do certificado. O modo pontual é trabalhado também da mesma maneira, tá? Delimitando a região e realizando os disparos. Eu mostrei aqui os 2 modos que são os modos mais convencionais. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer a presença de todos no nosso evento, para vocês conseguirem acompanhar aí o manuseio do nosso equipamento, identificarem aí um pouco mais as informações, que eu sei que está todo mundo ansioso para trabalhar com depilação a laser. Então, espero que vocês tenham tido um bom proveito desse material. Agora é só estudar e bora fazer a aplicação de laser. E não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso aplicativo do HTM Match e concorrer aos prêmios, tá bom? Muito obrigado pela atenção.